Alô, boa tarde a todos. Seja bem-vindo todos aqui que estão presencialmente e aqueles que estão online. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos ampare, que nos cuide, que nos proteja nessa tarde de hoje. Para aqueles que estão vindo aqui por alguma necessidade, que sejam acolhidos. E para começar, vamos a fazer a leitura preparatória, que vai fazer a Rita, isso. A leitura hoje é do Vinha de Luz, fotografado pelo Espírito Santo. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, Coríntios 4:19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim os que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas, de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas por isso mesmo sublimada. A operação Muitas vezes, por isso mesmo, sublimada e eterna. Desculpa a interferência aí. Vamos a uma posição confortável. Vamos elevar nosso coração para Jesus, nosso Mestre amado, e pedir a Ele a bênção para essa tarde de hoje, para que todos aqueles que estão aqui, que estão online, possam receber os ensinamentos dessa doutrina espírita tão formidável. Senhor, te agradecemos nesse momento por estar aqui e por aqueles que não tiveram por poder estar aqui nesse momento.
nos abençoe, nos ampare, nos cuide, que nos proteja. Que assim seja, Senhor. Bom, na tarde de hoje, temos nosso querido amigo Anderson Vargas, e que ele nos vai privilegiar com um tema muito bom: cultura e espiritismo. Vamos a receber ele aqui nesse momento. Esse é o nosso tema. E aí vocês devem estar se perguntando o que cultura tem a ver com o espiritismo e o espiritismo com cultura. É mais ou menos o que nós vamos refletir aqui hoje. Vamos tentar falar aqui hoje. Porque a cultura, ou melhor, entender a cultura, seja do nosso próprio país ou dos outros países, vai nos ajudar a entendermos como nós devemos trabalhar diante dessa doutrina maravilhosa e consoladora. Bem, muito bem. Ali nós vamos ver um mapa cultural. É um mapa do mundo inteiro, e ele representa as mais variadas culturas. Aqui nós vamos ver grupos de países. Peço desculpa porque não deve estar em português. Então, vários desses países compõem grupos culturais distintos. Por exemplo, aqui embaixo, a África do Sul, ela, apesar de estar na África, culturalmente ela não pertence à África. Culturalmente ela está ligada à América do Norte, aos anglo-saxões, aqui a Austrália e Nova Zelândia. Todos esses países, assim como a Grã-Bretanha aqui, são um grupo de países de culturas semelhantes. Aqui nós vamos ver na América Latina, por exemplo, a representação de vários países: Argentina, Chile, Colômbia, México. Aqui na Ásia, da mesma forma, e olha que curioso, Grécia, Irã e Turquia têm uma cultura parecida. Ou seja, culturalmente eles se entendem muito bem. A gente vai ver aqui os países nórdicos, Áustria, Alemanha e a Suíça fazendo parte dos germânicos. Os árabes, onde a gente vê aqui a Península Arábica, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Kuwait. Então esse é um mapa cultural. Aí vocês vão perguntar, e o Brasil? Os estudos mostraram uma coisa extraordinária em relação ao Brasil. Olha aqui, ó. Nosso querido Brasil, a qual grupo cultural ele pertence? A nenhum. O Brasil tem uma cultura própria de si. Nós, brasileiros, criamos uma cultura que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Não é parecido com nenhum outro lugar. Da mesma forma, a Índia, Israel e o Japão têm uma cultura toda peculiar e própria, em que você não vai ver em outros países. Passa para o próximo, por favor. Que o Brasil tem uma cultura própria? Quando a gente vai ver o mapa demográfico do Brasil, a densidade populacional, isso a gente aprende em geografia, ela está toda na costa. De maneira que a maior parte da população brasileira, ela não tem contato com seus vizinhos. Veja. Estão aqui os nossos vizinhos e nós estamos, do ponto de vista de distância, tão longe que foi tão difícil estabelecer uma espécie de ligação e de conexão com eles, que nós criamos uma cultura própria nossa. Outro fato que explica durante o período de colonização, a gente recebeu aqui os portugueses, recebemos africanos, recebemos, inclusive, países europeus
que tentaram fazer do Brasil a sua colônia, ou pequenas regiões. Essa mistura toda de populações dos mais variados cantos do planeta, estabelecendo-se na área litorânea, criou uma cultura própria. Não sei se vocês sabiam disso. Nós, nascidos no Brasil, vejam, temos a nossa própria cultura, que não se assemelha com nenhum outro país. Então, se você, brasileiro, resolver sair aqui do Brasil e for viver numa cultura germânica, você vai estranhar. Se você for para a América Latina, América do Sul, e viver na Argentina, no Chile, você vai estranhar. Porque nós temos uma cultura única. Próximo slide. Aqui é para a gente entender, então, as dimensões culturais e a gente tentar localizar nós, como povo brasileiro, em relação aos demais países do mundo. E aqui, à esquerda, nós vamos relacionar as áreas de interesse, relacionamento, comunicação, tempo e motivação. Quanto mais desse lado de cá o país tiver, ele está ligado a esta coluna. Quanto mais do lado de cá o país tiver, ele está ligado nessa outra coluna. Então, por exemplo, do ponto de vista do interesse, os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, eles estão mais no individual. Eles têm interesses individuais. Quanto mais a gente vem para esse lado de cá, já vem aquela questão dos interesses coletivos, do grupo. É por isso que a gente vê os japoneses, por exemplo, eles entram no estádio e após terminar o jogo, está limpinho, porque eles limpam tudo. É o senso de grupo, é o senso coletivo. Já os norte-americanos têm um senso mais individualista. E o nosso povo, e o Brasil, está lá no meio. Nem para lá, nem para cá. Nós somos coluna do meio. Quando a gente fala da parte de relacionamento, vejam, os Estados Unidos e também um pouco da Alemanha, eles são transacionais, ou seja, ele não é necessariamente o seu amigo. Ele vai estar se relacionando com você desde que haja interesse. Então, não necessariamente amizade. No caso do Brasil, México e China, a gente faz questão de ter um relacionamento de amizade. A gente até comenta muito, né, o povo brasileiro, um povo caloroso, a gente gosta um do outro, a gente gosta de estar com as pessoas. A gente faz as amizades não necessariamente por interesse, é porque a gente gosta das pessoas. Do ponto de vista da comunicação, a Alemanha é direta. México, Brasil ensina e China é indireta. Ou seja, o alemão ele vai direto ao ponto, ele não perde tempo. Se ele não gosta do que você fez, ele fala com você, na sua cara. E ele, inclusive, parece rude. Se você estiver numa reunião de trabalho com um alemão ou com um italiano, vai haver aquela gesticulação, vai haver quase briga, vozes alteradas, conflito o tempo todo, porque eles gostam disso, gostam de conflito. No entanto, terminou a reunião, lá o alvoroço, terminou a reunião, terminou o expediente do dia, eles vão para um jantar, como se fossem amigos. Agora, com o brasileiro, se você levantar a voz para um brasileiro numa reunião de trabalho ou em qualquer outro local, imagina aqui na Casa Espírita, levantou a voz, ele vai tomar como se aquilo fosse pessoal. A outra cultura não.
A outra cultura entende que aquilo faz parte do jogo. O brasileiro vai ficar ofendido. Ele depois não vai olhar para você mais do mesmo jeito. Ele vai sentir muito. Será que vocês são assim? Vocês se sentem assim? Alguém já falou um pouquinho mais bravo com vocês e vocês levaram pelo lado pessoal? No ambiente de trabalho, na casa espírita? O brasileiro, ele não gosta de conflito. O brasileiro é aquele que maneja, inclusive usa do famoso jeitinho para não ter conflito. No caso do tempo, ali parece que está escrito ruído, mas é fluido, tá, gente? Fluido. O que acontece? O mexicano e o brasileiro, eles não começam as coisas no horário. Você pode tentar, você vai para uma reunião de trabalho, vai dar, você marcou 9 horas. 9h10 o pessoal começa a chegar. 9h15, opa, acho que já está na hora, né? Já passou uns 15 minutos, já deu tempo. Não, mais 5 minutos de bate-papo. Aqui no Brasil, no México, consegue ser pior do que a gente. E na casa espírita? Vão começar exatamente às 14 horas. Não. Se nós estivéssemos na Alemanha, chegaríamos todos 5 minutos antes. Para o alemão é como se fosse uma commodity, o tempo. O tempo é precioso. É tão precioso que eles trabalham e dão tudo ao longo do dia de trabalho deles. Mas, digamos, se eles saem 16 horas, a canetinha e o lápis ficam lá e ele vai embora. Ele deu o tempo dele. Se você estiver numa reunião com um alemão ou um norte-americano e chegar atrasado, você vai aborrecê-lo enormemente. Quando ele vem aqui no Brasil e vê que a gente não começa as coisas no horário, eles ficam também perguntando: como é que eles conseguem? Como? Eles não conseguem nos compreender. Certa vez, estava assistindo um treinamento em que a pessoa estava dando treinamento para alemães e os alemães chegaram e falaram: estou cansado desse jeito do brasileiro ser. E aí ela respondeu da mesma forma: estou cansado, estou farto do seu jeito rude de ser. Se fosse falar isso para um brasileiro, o que ia acontecer? O brasileiro ia sair da sala. Vai falar: que mulher ignorante. Grossa. O alemão não, o alemão entendeu, não. Entendi. Está claro. Ele não leva para o lado pessoal. Não é uma ofensa. Ele entende. Quando a gente vai para a motivação, o japonês, o chinês, especialmente o chinês, a motivação dele é ter status. Ele precisa ser reconhecido como individualidade. Então, o chinês, ele vai trabalhar, 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 trabalhar. Porque ele quer ser reconhecido. Ele é de realizar, ele é de fazer. Assim como o norte-americano, assim como o alemão. Já o mexicano e o brasileiro, ele é daquele tipo assim: olha, eu vou te pagar em dólar, em euro, para você vir no sábado trabalhar o dia todo durante um ano. O brasileiro vai olhar assim: poxa, não vou sair com a minha família, não vou vir na casa espírita, na FABEM. Ah, quer saber? Vou não. Aí vem um chinês aqui, fazer negócio no Brasil, quer pagar para o brasileiro trabalhar no sábado e no domingo. O brasileiro não trabalha. Aí ele fica assim: mas como é que pode? Porque o brasileiro, ele quer uma vida balanceada.
Ele quer trabalhar, sim. Mas ele quer também os seus momentos de fazer nada até. Ou de fazer outras coisas do seu próprio interesse, estar com a família ou coisa do tipo. Esses somos nós, os brasileiros. Alguém aí gostaria de trabalhar sábado e domingo, sendo ganhando em dólar, em euro, o ano todo? Gente, para o brasileiro fazer isso, é como se abrisse uma ferida dentro dele. É um esforço considerável. Ele vai passar mal. O brasileiro vai passar mal. Então, isso aqui é para a gente entender como as outras culturas, isso aqui é um pálido exemplo para nós nos situarmos do ponto de vista cultural. E aqui eu quero que vocês olhem essa figura aqui para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Primeira coisa que vocês olham nessa figura é o quê? Peixe. Todo mundo está olhando, a primeira coisa na figura é o peixe. Curiosamente, quando mostraram essa figura, e tem um filmezinho, isso aqui eu só trouxe a figura, tem um filmezinho, não dá para passar aqui, mas mostraram isso aqui para os norte-americanos, eles viram igualzinho nós, peixe. Mostraram isso aqui para os japoneses, o que eles viram? Lá o caracol, o sapo, eles viram os pequenos detalhes de nós dois, para depois ir no grande. Impressionante. Olha esse próximo. Pediram para tirar uma foto da pessoa. Um cidadão dos Estados Unidos tirou a foto, está do lado esquerdo. O cidadão do Japão tirou a foto, está lá do lado direito. Qual que é a diferença? Se você fosse japonês e pedissem para tirar foto minha aqui, ele ia tirar mostrando o ambiente. Se fosse um norte-americano, ele ia se aproximar aqui de mim e tirar minha foto. E nós, brasileiros, o que a gente vai fazer? Fazer uma selfie, né? É impressionante, mas isso aqui é cultura. Não é que seja certo ou que seja errado. Isso é cultura. E tem uma coisa muito curiosa em relação à cultura brasileira. Já falei que o brasileiro não gosta de conflito e o brasileiro ele é esse emotivo, né? Ele se leva para o lado pessoal, não pode falar algo com ele nem nada. Quero perguntar para vocês aqui, vocês estão me vendo e eu vou dar um sorriso. Tenho certeza que vocês também olharam para os meus dentes. Mesmo sem querer, vocês viram meus dentes. Se eu tivesse aqui falando para vocês sem um dente, vocês não iam prestar atenção na palestra. Vocês iam ficar olhando para mim e falando assim, olha lá, ele não tem um dente. Gente, não é possível, ele não tem um dente. Ele vem aqui fazer uma palestra para a gente, você começa a não prestar mais atenção em mim. Eu posso estar aqui vestido de terno e gravata, blazer bonito, elegante. Aparece um dente preto com cara e você vai falar, não é possível. Ele não cuida do dente, olha aquilo. E aqui nós estamos falando de Jesus, que maravilha, doutrina espírita, e você prestando atenção no dente. É ou não é? Quem riu já deu a resposta. Traços da nossa cultura. Nós somos assim. Isso pertence a nós. O ambiente nos molda. Ah, mas eu fui reencarnação de um francês, mas agora você é brasileiro.
Você se moldou a este ambiente. Faz parte da sua cultura agora. Não tem como ser diferente. Vocês querem ver outra coisa do brasileiro? Faz parte da nossa cultura. Quantos banhos o brasileiro toma em uma semana? Ó, no mínimo um por dia. É no mínimo. No mínimo. Nós somos os campeões mundiais. Ninguém bate a gente. Quantas vezes nós lavamos a cabeça por semana? Mas como assim por semana? Não é todo dia, não? Cada 2 dias, no máximo. Não, todo dia. Ai de você se vier com a cabecinha e alguém sentir aquele cheirinho diferente. A gente fala CC, né? CC é o cheiro do corpo. Não é só aqui, não. É o cheiro do corpo. A gente não suporta o cheiro do corpo. Isso faz parte da nossa cultura. O brasileiro toma, em média, até 12 banhos por semana. Lava a cabeça, mas todos os dias, praticamente todos os dias. Certa vez o príncipe Harry soltou uma pérola. Fazia 2 anos que ele não lavava a cabeça. O que vocês acham disso? Um horror, né? Gente, a cultura. O que vocês acham se vocês ganhassem um casaco quando vocês estivessem na adolescência, parte de uma cultura? E esse casaco vocês levam para toda a vida ele. Para esse casaco durar toda a vida, o que tem que acontecer? Não pode lavar, né? Mas você vai continuar usando. O que vai acontecer com esse casaco? Deixa para lá. Tem uma cultura europeia que é assim, gente. Europeia. Você não aguenta ficar perto da pessoa usando aquele casaco. Certo ou errado? Não, é parte da cultura. Nós precisamos entender a cultura. Para a gente entender cultura, olha só, imaginem vocês que vocês vão ter que se mudar do Brasil. Aí vocês pensam assim, onde é que você quer ir? Se você quiser se mudar para o Brasil? Ah, Suíça, claro, né? Tem outros que vão falar assim, Estados Unidos. Tem um monte de brasileiro que quer morar em outro país achando que vai resolver a vida, que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo sensacionalmente bem. Aí você fala assim, eu quero porque lá deve ser o melhor lugar para se morar no mundo. Olha só esse mapa aqui, ó. Melhores e piores países para trabalhar fora, ou para morar. Qual que é o primeiro lugar? México. Alguém aqui ia falar México? Melhor. Top 10 para se morar. Segundo lugar, Indonésia. Alguém ia aqui falar Indonésia? Olha, tem um aqui que lembrou. Terceiro lugar, Taiwan. Quarto, Portugal. Já tem um país europeu. Espanha, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Tailândia, Austrália e Singapura. Maravilha. Alguém pode falar assim, eu sou descendente de italiano, eu quero ir morar na Itália. A Itália está em penúltimo lugar dos 10 piores. E o Brasil? 16º. Isso aqui não é uma visão de brasileiro, não. Isso aqui é uma visão global. Se uma pessoa que está no Japão quiser morar na Itália, ele vai sofrer. O brasileiro também. Agora, se nós formos morar no México, olha só, nós vamos ser felizes. Ou pelo menos estaremos no primeiro lugar do ponto de vista de satisfação, caso nós queiramos trabalhar e morar fora. O Brasil tá bom, né? Para os brasileiros, né? Para que nós sairmos daqui? Tá bom demais ficar aqui.
Agora, se você não quiser ficar aqui, escolha bem, viu? Para onde é que você vai, ó. Porque se você quiser ir para o Japão, é um dos piores. Eu estava conversando com uma aeromoça sul-africana e eu mostrei isso aqui para ela. Ela ficou admirada. Sabe por quê? Olha onde está o país dela. Cadê? Aqui, ó. Ixi, o ponteiro está falhando. Está no 27 ali, ó. Não, ali 27 é a Arábia Saudita. É, bem, já nem aparece ali. Isso aqui, 46? É, isso, 46 é um dos piores. O país dela, ela ficou admirada. Olhou lá o país dela, é um dos piores. Ela, nossa, não sabia, não sabia. Pode passar. Bem, os sentimentos das pessoas, caso vocês queiram um dia sair do país, a primeira coisa é euforia. Eu vou sair daqui desse lugar, esse meu Brasil aqui já não está com nada. Vou sair daqui. Você passa por uma lua de mel, daqui a pouco você sofre um choque cultural, você vai lá embaixo, começa a ficar até deprimido, triste. Tem pessoas, gente, que eles pegam a bandeira do Brasil, quando está fora do país, chora diante da bandeira do Brasil. Chora, pedindo para voltar, e não pode. Depois chega um período de adaptação, aí até que você chega num estágio ao longo do tempo, isso leva tempo, em que você domina a condição onde você está. Mas não chega no topo da euforia da lua de mel. Você vai estar imerso em um ambiente de multiculturalidade. Você vai vivenciar a cultura A, cultura B, cultura C. Isso vai, apesar de você sofrer, isso vai trazer alguns benefícios para a sua vida. Pode passar. Aí você fala assim, agora eu vou voltar para o meu país. Quando você volta, algumas coisas acontecem com você. Você fica acostumado com a outra cultura, aí você volta para o Brasil e fala, nossa, você fica alienado, alguns, da sua própria cultura. Há uma solidão e um autoconhecimento, porque você vivenciando outras culturas, você meio que olha a vida de uma outra maneira, seus horizontes ficam alargados. Quem ficou aqui já não te compreende mais, lembra? O Brasil tem uma cultura própria, você vai falar das outras coisas, as pessoas não vão te compreender. Você vai parecer um estranho no ninho e você vai contar histórias que não interessam. Você vai começar a contar histórias de lá, as pessoas não vão querer te ouvir, não vão querer saber. Vou te contar umas histórias das Arábias, aí você começa a falar, não é bem da sua cultura, fica, parece meio sem graça. Pode ir. Aí aqui vem a resposta. Por que nós falamos de cultura esse tempo todo aqui? Porque nós precisamos conhecer uma outra cultura. Talvez poderíamos chamar de cultura de um país de onde a gente veio, para onde a gente vai, mas que a gente esqueceu totalmente dele. Um novo país, um novo local, em que quer eu queira ou não, eu vou ter que ir para lá, porque aqui nós podemos escolher se a gente vai viajar para um país estrangeiro, não é verdade? Aqui a gente escolhe. Eu posso comprar uma passagem de avião, ir para um outro país. Eu posso até comprar uma passagem de ônibus aqui na América Latina e ir, vai levar bastante tempo, né? Mas dá para ir. Mas isso fica sendo uma escolha minha. Agora, para esse novo país, onde eu irei um dia habitar, não tem escolha.
Mas então, o que eu devo fazer? Qual que será a cultura desse novo país onde eu irei? Será que eles ficam reparando o dente dos outros lá? Será que eles são mais para conflito? Será que eles levam as coisas para o lado pessoal? Será que nesse país eles chegam no horário ou eles chegam atrasados? Será que nesse novo país, lá é por interesse? As coisas? As amizades verdadeiras existem? Tem uma cultura toda própria ou uma coisa miscigenada? Para onde eu vou? Como é? Quando nós vamos nos mudar para um país e viver lá, digamos, 5, 10 anos, eu tenho que conhecer bem a cultura daquele país, senão eu vou passar um grande aperto. Vocês imaginam você indo para uma cultura árabe? Igual aconteceu com um amigo nosso, ele chegou lá, nos Emirados Árabes Unidos, e começaram a fazer a apresentação. Esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui, aquela ali é ciclana. Ele apertou a mão de um, apertou a mão de outro e estendeu a mão para apertar a mão da mulher. O que ela fez? Ela recuou, você não pode tocar nela. Inadmissível. Então você precisa, se você for viver naquele lugar, você tem que conhecer e viver de acordo com a cultura local. Você vai sofrer um pouco de início, até você se adaptar. Ora, de uma coisa todos nós já sabemos, que um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos desencarnar, e nós vamos fazer uma viagem para esse país, o bilhete já está na mão. Só não está lá dizendo a data ainda, mas o ticket, o bilhete já está comprado. Você só não sabe quando vai. Então, você tem tempo de aprender um pouco da cultura de lá, ou bastante, se você quiser. E mais, você pode também, desde aqui, começar a vivenciar a cultura daquele outro país. Vamos lá. Bem, a partir de agora nós vamos pegar alguns trechos para a gente entender a cultura desse novo país para o qual todos nós, curioso, né? Todos nós vamos para lá. Para a gente entender, eu extraí alguns trechos desse opúsculo aqui, ó. O que é o Espiritismo? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de lê-lo. Escrito por Allan Kardec, porque Allan Kardec, ele era muito proeminente na sua época e todos vinham lhe perguntar e ele sempre tinha que responder a mesma coisa. Então, o que ele fez? Ele decidiu criar esse pequeno livro para que as pessoas pudessem entender o que é o Espiritismo, o que já seria de grande ganho. Ao invés dele ficar respondendo, ele falava, não, está aqui, ó. Lê isso aqui, estude isso aqui que você vai compreender. Primeira coisa, nesse país de uma nova cultura, lá tem espíritos. Eles são o que são, nos diz Allan Kardec, e o Espiritismo é esse grande livro da vida que nos permite estudá-los. E nos diz ele, quando não são eles que nos instruem, porque isso acontece. A cultura alemã ajuda a cultura brasileira, a cultura americana ajuda a nossa cultura, assim como nós, brasileiros, com a nossa cultura, a gente espalha mundo afora também auxiliando. Somos influenciados pela cultura latina,
Então, vem ensinamentos de outras culturas para nós. Aqui acontece a mesma coisa, os espíritos nos ensinam. Nós somos instruídos por eles. E estudando-os, diz-nos Kardec, fazemos, quando estudamos os costumes de um povo, costume que diz respeito a quê? A cultura daquele povo. Olha o que Kardec fala. Uma cultura, um costume que nós desconhecemos. Desconhecemos. Como é que nós vamos fazer uma viagem para esse país desconhecendo os costumes de lá? Só que é o seguinte, eles dão sinais para nós se relacionando conosco. Eles nos influenciam, assim como outras culturas influenciam a cultura brasileira. E não adianta você fechar os olhos, porque as mídias nacionais, por exemplo, têm grande influência da cultura americana. Vocês querem ver um exemplo? Quantas notícias saem por semana da Bolívia no noticiário local? Do Paraguai, hein? Paraguai? Do Uruguai. E dos Estados Unidos? Todos os dias. Até cansa. Ah, teve uma batida lá, matou fulano. O que isso me interessa? Então, essa cultura que vem do lado de lá, também está aqui nos influenciando, e não adianta, mesmo que você não queira, ela está presente. Ela te influencia. Diz-nos Kardec. Para que a gente possa entender, então, essa cultura, ele nos trouxe como codificador esta pérola maravilhosa chamada Espiritismo. E como que ele fez isso? Está lá. O Espiritismo, portanto, é uma ciência de observação. Quem dera se nós pudéssemos observar de uma maneira clara as influências benéficas ou maléficas de outras culturas na cultura nacional. Talvez poderíamos ser uma nação ainda muito maior, muito melhor, muito mais feliz. Aqui, o Espiritismo é uma ciência de observação. E ela também é uma doutrina filosófica, porque tem consequências morais. Então, tudo aquilo que nós verificamos nas relações com o mundo dos espíritos tem consequências morais. A ciência espírita vai estudar essas relações e não tem uma sequer do estudo dessas relações que não traga uma consequência moral. Aqui na Terra, as influências de culturas trazem muitas consequências do ponto de vista material. Mas essa em especial traz consequências culturais, morais, imediatas. Tudo isso, diz-nos Kardec, está ligada com as leis da natureza. Não existe sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que a gente ainda não conseguiu explicar. Se nós chegássemos, por exemplo, há 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, pegássemos um pouco de álcool, chamasse as pessoas daquele lugar, por exemplo, lá no Império Romano, jogássemos álcool na água e tacássemos fogo, todo mundo ia ficar olhando para você e falar assim, você é um mágico, você é um feiticeiro, você é um bruxo. Mas, para nós é muito natural. Usamos à torta e à direita. Mas naquela época, 2000 anos atrás, eles iam achar aquilo sobrenatural. Então, aquilo que hoje é sobrenatural, ou que a gente vai chamar assim,
nada mais é do que algo das leis da natureza que nós não conhecemos ainda. Algumas informações importantes dessa cultura, que é o seguinte: diz-nos Kardec, vamos fazer bem uma coisa, ao invés de fazer 10 mal. Muitas casas espíritas pecam nesse mal. Querem fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguem fazer nada direito. Vamos abraçar o mundo. Mas olha, está aqui, nessa obra introdutória, o próprio Allan Kardec falando para a gente. Meus queridos, vamos fazer bem uma coisa. Se a gente está fazendo bem aquela, vamos fazer depois a segunda e assim sucessivamente. Tem a ver com a cultura brasileira, e é aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesse caso aqui, entrando e entendendo essa cultura nova, nós precisamos deixar de ser brasileiros. Nossa nova cultura, a cultura que nós temos que abraçar, ela é diferente agora. Diz-nos Kardec, os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos. Como a gente é daquela coisa do jeito, o tempo é mais ou menos. Ah, eu venho, eu não venho. A gente não gosta de conflito. Na casa espírita, se estiver havendo algo que não está adequado, precisa ser corrigido mesmo que cause conflito. Mas não é aquele conflito das pessoas brigarem ou entrarem em violência, não é isso. Se nós formos olhar a carta que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de 1859 para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele fala lá, ele já pediu para a pessoa não mais participar. Porque essa pessoa não estava de acordo com a casa, com os dizeres, com as premissas estatutárias, etc, etc. Então a pessoa é convidada a se retirar. Nós, os brasileiros, vamos fazer o quê? Não, tudo bem, vem cá, vamos lá, vamos tentar, sabe como é que é e tal. Vocês imaginam Jesus Cristo chegando assim para o fariseu? Não, vem cá, fariseu, não é bem assim, sabe? Não é desse jeito, sabe como é que é? Nós precisamos esquecer cultura brasileira. Nós precisamos entender cultura espírita, cultura do mundo espiritual, que é para lá que nós vamos. Se nós chegarmos lá como brasileiros, sinto dizer, vai todo mundo voltar para a escolinha. Escola de iluminação espiritual, é essa que a gente pode fazer que desde já, desde agora. Diz-nos Kardec, o necessário não é a fé, mas a boa fé. Porque fé, gente, tem um monte de gente aí que tem fé, mas não faz nada. Nada. Nada realiza. Mas quando você tem a boa fé, você segue adiante, você vai, você estuda, você quer. E eu coloquei essa figura aqui das obras por conta daquela frasezinha ali, ó. Como todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. Tem acho muito interessante uma fala do Clóvis Nunes, que ele fala que muitas pessoas estão no espiritismo de senso comum.
Ou seja, como se fosse criada uma cultura paralela de espiritismo. O que é esse espiritismo do senso comum? Ah, o palestrante falou, você ouve e fica com aquilo. Ah, o médium falou, você ouve e fica com aquilo. Superficial. Você não estuda, não vai à fonte, você não abre as obras. Como nos diz Kardec ali, ó, o erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julga pelas aparências. Para essa nova cultura, para a gente entrar bem lá, a gente precisa estudar essa cultura do mundo espiritual. Instruí-vos, primeiro pela teoria. Lede e meditai os livros. Isso está aqui. Em o que é o Espiritismo. Ler e meditar. Meus queridos, vocês lembram aqui quantas obras existem hoje só da alcunha do Chico Xavier que ele escreveu? Olha, ele passou 70 anos escrevendo. Eu acho que se eu levasse 70 anos lendo, não sei se dava para ler, viu? A gente não precisa também ficar assim, e agora? Vamos começar desde já. Vamos pegar as obras iniciais da doutrina. Alguns falam assim, mas elas são difíceis. Esse é outro espiritismo de senso comum. Alguém espalhou por aí dizendo que é difícil. Aí o que a gente fez? Nós, que somos aqueles brasileiros daquela cultura de acomodação, porque lembra lá? Os norte-americanos, os alemães, eles são de realização, os chineses também. A gente não, a gente é meio fluido. Então a gente aceita isso, e como a gente faz parte dessa cultura, a gente realmente, a gente não se importa e não realiza. A gente tem que aprender com eles também, e tem que aprender aqui que a gente precisa sim realizar. E não é necessário pagar em dólar, em euro no final de semana para trabalhar. Com a nossa consciência do trabalho cristão dentro da doutrina espírita, já que a gente compreende que a nova cultura lá, ninguém é remunerado, não há pagamento por interesse, e sim pela fraternidade, porque servir, ser útil, faz parte da cultura do mundo espiritual, dos espíritos superiores. Então é assim que a gente vai proceder a partir de agora. Isso aqui acontece com muitos espíritas. Lembra lá de quem vai para fora do país? Aqui, quando a gente sai das religiões predominantes e entra no país espíritas, vem a lua de mel, a euforia. Inclusive, a gente até quer convencer os outros, né? Logo no início. Aí a gente entra num choque, porque as outras pessoas não te entendem mais. É uma cultura nova, eles não entendem a sua cultura mais. Até que você começa a se adaptar na doutrina espírita, e você tem pleno domínio e você cresce. Quando você se torna espírita e que você tem que conviver com as outras religiões, a mesma coisa lá. A mesma coisa. Você estava acostumado com as culturas religiosas padrão existente no Brasil. Alguns ficam alienados na própria cultura espírita. Há uma solidão e autoconhecimento porque você é espírita, você quer mudar, mas as outras pessoas estão afim mais do que de um churrasquinho, é de passar o tempo num bar, vai ficar o dia todo no shopping comprando. Mas você não, você quer vir na casa espírita, você quer trabalhar, você se torna um solitário. E aí você começa a entrar para dentro de você mesmo, se conhecendo. Seus horizontes se alargam, seu nível de conhecimento se torna primoroso. Quem ficou para trás não te compreende mais, você é espírita. Não acredito. Você está mexendo com isso?
eles não te compreendem mais, você passa a ser um estranho no ninho. Até as histórias, você vai falar de reencarnação, ninguém quer ouvir. Você vai sentar na mesa para almoçar com alguém, você vai falar de comunicação, do mundo espiritual, ninguém tá nem aí. Não querem te ouvir. E aí nós espíritas temos que nos relacionar com todos. As religiões afro, catolicismo, protestantismo, judaísmo, hinduísmo, islamismo. Só que tem aqui um detalhe importante. Não são eles que vão nos influenciar. Não. Não mesmo. Somos nós, espíritas, que influenciaremos os nossos irmãos, mostrando para eles as bênçãos da doutrina dos espíritos. E não o contrário. Tomemos cuidado para nas casas espíritas não introduzirmos práticas avessas à nossa doutrina. Tomemos cuidado para não acatarmos cultos, dogmas, certas práticas religiosas que não pertencem ao espiritismo e jamais poderiam pertencer. Tomemos cuidado porque aqui no Brasil, diante dessa cultura em que nós vivemos, saibamos separar o joio do trigo para manter a pureza doutrinária, como nos diz André Luiz e Conduta Espírita, que deve ser mantida a qualquer custo e sem mimimi. Aliás, falando em mimimi, lá no exterior, vocês sabiam que o brasileiro, ele é tido como mimado? O brasileiro é mimado. Quando a gente vai para a Europa trabalhar lá, a impressão que eles têm da gente é que nós somos mimados. Mas como assim mimados? Por que mimados? Parece que uma das causas vem lá do berço. Sem brincadeira, lá do berço. Aqui no Brasil, quando o neném chora no berço, o que o brasileiro faz? Tira do berço e põe para dormir com a mãe ou com o pai, ou deixa lá no berço chorando? Tira do berço, não é? E vai ficar com mamãe, vai ficar com o papai. Tá lá, põe de novo, começa a chorar, o que a gente faz? Vem cá, vem dormir com o papai, com a mamãe. Fica aquele gigante dormindo com o pai e com a mãe. Na cultura europeia, o bebê chora no berço até parar. Eles não pegam. Eles não pegam. Parece que não, mas isso traz para o espírito imortal que ali está uma visão de que ele precisa realizar por si mesmo. O brasileiro vai ser mimado. Nós não precisamos ser assim. Dentro da casa espírita, não pode ser mimado. Nós temos que fazer valer a cultura do espiritismo. Porque, meus queridos, na casa do meu pai há muitas moradas. Se a gente não compreender essas moradas, como que nós iremos para elas? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Allan Kardec, que na França, da cultura do seu tempo, ele nos trouxe a belíssima codificação. Vamos agradecer a um querido irmão como Chico Xavier, que veio trazer, trabalhando, sem amor próprio. Aliás, Allan Kardec aqui fala que ele já havia superado a mesquinhez do amor próprio, ele não liga. Então, Allan Kardec veio levantar as nossas inteligências, fazer-nos refletir no espiritismo, ciência de observação, filosofia com consequências morais, e veio um irmão como Chico Xavier para nos mostrar que o espiritismo é a religião do amor.
E o amor é aquela passagem maravilhosa, aquele ticket no avião sublime para os mundos superiores. Muita paz, meus irmãos. Bom, fica aqui o convite para todos nós para estudar muito mais, né? Enriquecer-nos culturalmente para da próxima vez, quem sabe o Anderson traz aquele tique para o novo lar, né? Bom, vamos passar a segunda parte agora, para esse final com a Rita. Agora, depois de entendermos algumas coisas que ainda não havíamos parado para pensar, quem sabe agora a gente está mais próximo desse ticket, né? Deixar de mimimi. Precisamos parar com o mimimi. E a lição inicial falou disso. A gente presta muita atenção na informação, mas não prestamos atenção na nossa formação, do que estamos trazendo para nós, do entendimento do que lemos. Lemos muito, mas entre ler e praticar ainda há um abismo enorme. Precisamos aprender, como foi falado na palestra, a meditar sobre o que lemos. O que aquela leitura traz para mim, para a minha prática. Senão fica a leitura pela leitura. Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade, por esse tema que foi trazido hoje, que nos traz muitas reflexões e que possamos cada vez mais buscarmos autoconhecimento. Isso que vai nos aproximar cada vez mais desse ticket para esse país que queremos ir. Vamos nos conhecer, saber quem somos, com todas as nossas sombras, abraçarmos as nossas sombras, para que possamos, conhecendo, transformar. Temos o hábito de não querer ver o nosso lado sombra. A gente finge que está tudo bem. E não nos aprofundamos no que precisa ser transformado. Peço a Jesus que clareie cada vez mais nossas mentes, nossa consciência, que possamos trazer todas essas dores, todas essas mazelas nossas para a nossa consciência, para que possamos transformar e entender que somos humanos, que somos seres incompletos, somos seres em aprendizado. E que Jesus trouxe e traz cada dia mais pessoas, conhecimento, ciência, filosofia, religião, tudo para que possamos transformar isso em trabalho, em prática e em transformação. Que assim seja.